Uma foto tem essa propriedade de ser um recorte instantâneo do tempo. Ele deixa de ser um fluxo que não para nunca para ser aquela captura, um tempo que se petrifica. E a partir disso, mais do que trazer de volta a presença daquele tempo no passado, ela traz um pouco os indícios da ausência, a prova inegável de que ele fluiu e também do que mudou nesse processo. O documentário Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, é um filme que já parte de uma ausência. Em 1962, João Pedro Teixeira, líder camponês de Sapé, na Paraíba, é assassinado por policiais militares a mando de latifundiários da região, incomodados com a organização política dos camponeses. Os movimentos sociais do campo no Nordeste se organizavam para enfrentar um contexto em que os trabalhadores que viviam na região eram despejados das terras. A concentração de terra garantia a manutenção do cenário em que, sem nenhuma consequência, o homem e a mulher do campo tinham seus direitos atacados de todas as formas pelo proprietário ou por um jagunço contratado por ele. Um comício, que reuniu 5.000 pessoas, foi organizado em protesto ao assassinato do João Pedro, que deixa como única memória visual uma foto do corpo depois do assassinato. Não sobrou nenhuma foto dele vivo. O Cabra Marcado para Morrer, a princípio, seria um filme sobre a vida do João Pedro, que seria gravado nos mesmos lugares onde se passaram os acontecimentos, em Sapé, e seria protagonizado pela Elizabeth Teixeira, também líder camponesa e viúva do João Pedro, e pelos trabalhadores que tinham vivido os acontecimentos de perto, representando os próprios papéis. Mas novos assassinatos de camponeses impossibilitam esse projeto, e ele continua no Engenho da Galileia, em Pernambuco, dessa vez só com a Elizabeth Teixeira, do elenco original, e trabalhadores rurais da região. Mas aqui, de novo, o projeto é interrompido, dessa vez de forma mais definitiva. Depois de 5 dias de filmagem, é dado o golpe militar no 1º de abril de 64. Galileia, no mesmo dia, foi invadida pelo exército e boa parte dos líderes camponeses locais são presos. Alguns membros da equipe do filme também tiveram o mesmo destino, mas a maioria conseguiu fugir para o Rio de Janeiro, deixando parte do material de filmagem para trás. O filme que a gente assiste hoje é um totalmente diferente do que foi começado em 64. Depois da redemocratização, em 81, a equipe volta para completar o projeto, com o detalhe de que todos os envolvidos no filme estão numa situação muito diferente de 17 anos atrás. Alguns foram obrigados a fugir, se esconder, alguns foram presos, torturados. A Elizabeth Teixeira desaparece, mais tarde a gente descobre que ela se escondeu em outra cidade com um nome diferente. E o retorno do Eduardo Coutinho, mesmo que num cenário diferente, em que o filme nunca poderia continuar do mesmo jeito, passa a simbolizar ali o revisitar coletivo de uma memória. Ele mesmo diz que não tem mais um plano muito detalhado, um roteiro formado como antes, mas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em Cabra Marcado para Morrer. Falar sobre o passado, a experiência da filmagem interrompida, a história de vida do João Pedro Teixeira, a luta da Liga Camponesa de Sapé, a luta de Galileia e a trajetória de cada um dos participantes do filme daquela época até hoje. Nessa nova parte, todos assistem às imagens de 17 anos atrás, recordando os momentos em que fizeram juntos o filme, o que estava acontecendo naquela época e mostrando tudo o que mudou desde então. Nas entrevistas que se seguem, o Coutinho opera tudo num tom de diálogo. Ele pergunta, responde, concorda ou discorda o tempo todo. Por um lado, essa presença constante do diretor dentro do documentário parece ter a ver com a ideia de que a relação entre quem está entrevistando e o entrevistado, com uma câmera apontada para si, é assimétrica. O Coutinho optar por incorporar isso no filme e se incluir ali dentro, em parte reduz um pouco esse desequilíbrio. Mas tanto essa como a mudança geral da estrutura do filme em 81 partem de mudanças mais profundas no próprio diretor e no resto da equipe do filme. O começo do projeto de Cabra Marcado é pensado pelo Coutinho necessariamente de uma perspectiva artística revolucionária, de intervenção e de transformação da realidade. Contar a história do João Pedro naquele momento representava expor as contradições históricas e a situação de exploração através da história de mais um dentre os vários camponeses mortos com impunidade por latifundiários. A definição e a captura do contexto histórico que eles viviam é o alvo do olhar dessa câmera e da narração desde o começo do filme. A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Mas o golpe de 64 e tudo nos próximos 17 anos, a desarticulação dos movimentos sociais e o recrudescimento das já frequentes perseguições às lideranças sindicais e camponesas
Assim como a perseguição à equipe do filme, sob o pretexto de que eles eram revolucionários cubanos incitando os camponeses à violência, camponeses que, segundo uma reportagem, já teriam se transformado numa sub-raça, tudo isso, com o tempo, reformula no Coutinho a concepção dele sobre a arte e a relação dela com o povo. Não só pelo recuo enorme que se dá no contexto de luta, mas pelo reconhecimento por parte do diretor de que a pretensão onipotente que ele tinha com o antigo filme, uma pretensão que julgava entender o povo e se ver na posição de guiar ele, não fazia mais sentido. O contexto dos trabalhadores de campo de luta pelos direitos dá lugar ao interesse de simplesmente conseguir viver normalmente. Uma possibilidade que foi tomada pela polícia e pelo Estado e cuja história se reflete agora no corpo dos personagens, como marcas e cicatrizes que eles apontam e relembram durante as conversas. O filme agora olha principalmente para os hábitos e as rotinas de cada um dos personagens do filme original, o cotidiano que cada um adotou para sobreviver, a vontade de normalização da vida, em contraste com o barulho que marcava a vontade de transformação de cada um deles antes. Não que algo tenha melhorado, mesmo com a redemocratização, o cenário na prática, como lembra Elizabeth Teixeira, é o mesmo de antes. A mesma necessidade de 64 está plantada, ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do povo do campo e do estudante. Mas ainda assim, O Cabra Marcado para Morrer passa a ser agora a história de um filme que foi interrompido e a maneira como cada um dos camponeses que participou no filme tocou a vida depois dos acontecimentos da ditadura. A postura do Coutinho agora compreende como ele mesmo se insere nesse fenômeno, na interrupção do filme e na vida de todos ali, e julga não fazer sentido ocultar a própria figura como elemento da história. Ele está ali o tempo todo, mesmo que não tendo mais um roteiro ou um caminho estabelecido de para onde aquilo tudo deve caminhar, ou o que deveria significar. Se no primeiro filme o diretor parece estar mais certo do que deseja representar, focando o olhar para uma realidade objetiva, delineada e que precisa ser denunciada, a incerteza do caminho nessa segunda fase é a de quem tenta reconstituir algo que ainda está em processo, caminhando para uma significação, juntando fragmentos de cenas do filme antigo que restaram e despertam nas pessoas ali fragmentos de memórias daquele passado que foi apagado e interrompido. Da mesma forma que uma foto que traz junto a ausência do tempo, essas cenas trazem a ausência não só dos camponeses que não estão mais ali, como do contexto de luta, em que conseguia se visualizar a transformação no horizonte. Agora, a exposição das imagens e a revisitação desses fragmentos das memórias de cada um ali faz com que elas se misturem e se transformem numa memória coletiva. Aquela vitória da repressão em 64, vitória da ordem sobre o movimento, traz o filme para um espaço mais incerto, em que o formato fica abertamente mais avulso, com partes e fragmentos descolados que, ao conseguir formar um entendimento e uma significação coletiva desses pedaços, de alguma forma também opera um processo de cura sobre todos os envolvidos. Meu nome é Otávio e eu queria pedir para, se você curtiu o vídeo, dar uma olhada na nossa campanha no Apoia-se. É do contato com os nossos apoiadores através dos grupos da campanha que vem muitas ideias como essa e permite também a gente continuar produzindo aqui. Se possível, deixe um comentário ou um gostei que também ajuda bastante. Abraço.